Bem-vindo ao Itaú BBA Leader Talks, o videocast onde os CEOs das maiores empresas se juntam ao nosso time de especialistas para tratar sobre os principais setores da economia brasileira. Bem-vindo ao nosso primeiro Itaú BBA Leader Talks. É um prazer enorme a gente iniciar esse produto, essa conversa com o seu Wilson Matheus, fundador do Grupo Matheus, um dos grupos mais interessantes do varejo alimentar aqui no Brasil, que navega na região norte e no nordeste. Seu Wilson, é um prazer recebê-lo. A gente está muito feliz em poder contar com a tua presença aqui. Eu que agradeço, Macruz, todo o carinho, primeiro seu, do Vinícius que está aqui, e a todos que fazem parte dessa grande equipe que é o Itaú BBA. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito legal. Bom, para me ajudar a conduzir aqui essa conversa, eu convidei o Vinícius Preto, que é analista de varejo aqui do nosso Research e que cobre o Grupo Matheus há vários anos. Acho que vai ser uma conversa super bacana. Seu Wilson, acho que eu queria começar o nosso bate-papo não olhando para frente, mas olhando para trás. O senhor tem uma história de vida muito interessante e o começo do Grupo Matheus é também uma história que eu acho que vale muito a pena dividir com a turma. Conta pra gente, como é que começou essa jornada? Da onde surgiu a ideia de ser um varejista alimentar? Divide um pouco com a gente o começo. Na verdade, Macruz, eu sempre digo que o Grupo Matheus nasceu na Serra Pelada. Por um acaso, depois de ter quebrado ali 2 vezes e ter arriscado a vida com vários negócios, eu fui parar na Serra Pelada e encontrei lá um amigo que se chamava Tião, e ele me falou da cidade de Balsas, né? Que Balsas era uma cidade pujante e que crescia muito, que tinha um amigo comum que vendia refrigerante e que esse amigo tinha deixado de ir para Balsas. E na mesma hora me deu aquele estalo, sabe, Macruz? Sabe aquela coisa? Cara, eu conhecia, ele falou da fábrica de refrigerante, eu conhecia o dono da fábrica de refrigerante, porque meu último emprego foi numa indústria de refrigerante, uma fábrica de Coca-Cola, e eu tinha prestado serviço como mecânico de linha que eu era para essa indústria desse refrigerante. Eu falei, é muito fácil, eu vou voltar para a Imperatriz. Eu tinha o meu único patrimônio naquela época, era uma caminhonete A10, né? Eu falei, eu vou voltar, volto para a Imperatriz, troco essa caminhonete do caminhão, vou lá na fábrica, peço o refrigerante para me vender em Balsas, vai dar tudo certo. Achei esse caminhão, troquei a caminhonete, fui lá na fábrica e pedi o refrigerante para o dono. Ele me deu a distribuição para me ir para Balsas. E eu lembro que a primeira viagem que eu fiz para Balsas, eu levava 70 caixas de refrigerante. A primeira viagem eu não consegui nem chegar em Balsas. Quando cheguei em Carolina eu já tinha vendido tudo, voltei e a segunda viagem já fui com 200 caixas. E ali começou o nosso negócio. Legal. E seu Wilson, como é que a gente vai dessa situação para o mundo de atacado e atacarejo, né? Queria ouvir do senhor como é que foi essa evolução, porque quando eu volto aqui no tempo, 15 anos, 20 anos atrás, atacarejo era um negócio incipiente, na verdade era atacado. É verdade. Conta um pouquinho para a gente como é que o mundo aqui no Brasil, na verdade o Brasil, né? O varejo alimentar brasileiro foi caminhando nessa direção. Essa é uma história longa, eu vou tentar abreviar, Macruz, mas assim, como eu levava refrigerante e da segunda viagem em diante eu já comecei a levar leite, levava bebida, levava sabão em pó e eu vendia porta a porta. E diferentemente das vezes que eu tinha quebrado, aquela rota de Balsas, ela me trouxe assim uma experiência muito boa, porque era uma região pujante, de uma economia forte, e tudo que a gente levava a gente vendia. E ali quando foi no final de 85, eu já tinha 2 caminhões, eu já levava um com refrigerante e outro com mercadorias diversas, mas era vendendo atacado porta a porta. E eu lembro que na época porque já tinha quebrado, eu dizia para mim mesmo, não vou vender mais fiado, não vou vender a prazo de jeito nenhum. Então daí veio o atacado. E aí por que surgiu o varejo? Ali quando foi final de 85, começo de 86, eu já dava uma viagem por semana e às vezes sobrava produto. Falei, vou abrir uma mercearia aqui e vou trazer a esposa para ficar cuidando e eu continuo viajando. E assim eu fiz. Fui lá e comprei o terreno e ali quando foi em agosto de 86, de fato eu abri uma mercearia de 50 metros quadrados. Mas
eu continuava vendendo no atacado. Surgiu então a ideia da gente fazer uma venda de balcão. Nasceu então um negócio varejo e um negócio atacado. Super legal. Senhor, olhando para frente, é uma discussão que a gente tem muito com as empresas, com os investidores, é o desafio do setor de varejo alimentar, que é um setor que parece que tem uma certa saturação. Do lado das empresas, a gente viu muita expansão nos últimos anos. Do lado do consumidor, a população cresce pouco e o consumo por pessoa, ele também não cresce muito. Como é que vocês veem esse desafio e qual que é a estratégia para continuar crescendo nesse ambiente um pouco mais desafiador? A gente ficou até 2000 com uma loja, né? E a gente vendendo no atacado e a gente começou, aí a gente abriu o Pará, depois abrimos o Piauí e a gente rodava muito ali no interior do Pará e a gente percebia que a maioria dos varejos regionais, na verdade, o empreendedor ele era um pecuarista que por acaso tinha uma mercearia, né? E ali a gente via uma oportunidade muito grande de você expandir, de abrir lojas, né? E foi isso que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Por isso que eu vejo hoje, pelo nosso formato de negócio, por sermos multicanal, e o nosso negócio principal, ele é logística, e a gente começou a abrir loja e abrir atacado, e em seguida a gente começou a fazer uma coisa lá na época que muito atacadista não fazia, mas a gente pegou essa necessidade, a gente foi melhorando, que era dividir as rotas. A gente pegou essas rotas, para você ter uma ideia, a gente foi quebrando ali, e primeiro a gente quebrou em cidades. Na medida que a gente ia quebrando, a venda ia dobrando. O outro vendedor que a gente colocava vendia a mesma quantidade. Aí a gente começou a quebrar as categorias, começamos a quebrar para o fornecedor. E você ter uma ideia, hoje a nossa força ela está basicamente de atacar a distribuição, que nós temos hoje mais de 5.000 homens trabalhando. Essa força está mais concentrada no Maranhão, no Pará e no Piauí, e nos outros estados nós estamos quase zero. Então nós temos aí uma pista de crescimento muito grande. Para você ter ideia, nós temos fornecedores de algumas categorias de produto que a gente entrega para esses fornecedores 40% de share, por exemplo, no estado do Maranhão, no estado do Pará, e esse mesmo fornecedor no estado de Pernambuco ele tem 2, 3, 5% de share. Eu acho que junto com a indústria, a hora que a indústria entender que a gente é uma empresa de logística e que a gente pode fazer essa distribuição, a gente pode dar um crescimento nesse setor muito grande. E uma outra coisa que a gente também, ao longo do tempo, e tudo que a gente fez nisso foi muito por uma necessidade de sobrevivência. E eu lembro que na época, você pega Sul e Sudeste, quando falava de centro de distribuição, para muitas redes varejos regionais era um custo. E para nós era uma questão de sobrevivência, porque se a gente não tivesse nosso centro de distribuição, o nosso nível de ruptura era muito grande, principalmente na área refrigerada. Então a gente foi criando essa estrutura e com essa estrutura nos capacitou a ir para formatos diferentes de varejo. E o nosso atacarejo, quando nasceu, Vinícius, a gente, por ser já varejista e ser atacadista, a gente já nasceu com o atacarejo com um modelo diferente. Enquanto os atacarejos, a nível nacional, ele não tinha açougue, não tinha padaria, e a gente não, a gente já nasceu com esses serviços, né? Esse nosso modelo de negócio de vários canais, hoje nós temos atacarejo com serviço, atacarejo sem serviço, nós temos lojas específicas de varejo para atender público AB, nós temos lojas de super de 1.600 metros, nós temos lojas de bairro de 500, 600 metros. Então eu vejo que a gente tem uma alavanca de crescimento, Macruz Vinícius, muito grande para fazer tudo o que a gente faz no estado do Maranhão do Pará. E a gente pode crescer muito. Eu quero aproveitar e trazer um assunto que o senhor tocou brevemente na conversa, que é o seguinte. Quando a gente conversa hoje com os players da indústria, com os investidores, eu acho que existe uma discussão muito quente com relação a qual o futuro do formato do atacarejo. Então, você fala com algumas pessoas e elas dizem, não, para mim o atacarejo é 6.000 SKUs, eu não vou ter serviço, ganhos de eficiência eu vou passar para preço, e aí eu vou seguir com essa cabeça, com essa forma de operar, não importa o que aconteça.
Você fala com alguns outros players, você escuta, não, peraí, é hora de ter serviço. Qual que é a resposta certa aqui, seu Wilson? O bom mesmo, Macruz, é se você tiver o 3 em 1, tiver tudo no lugar só, né? Por quê? Estou falando isso, Macruz, porque o atacarejo, ele precisa atender, e hoje você vê público AB e CD numa loja de atacarejo. Logicamente que você precisa ter um preço agressivo, né? Porque o atacarejo, ele atende consumidor AB e CD, ele atende o mercado transformador, né? E atende o pequeno varejista. Então, como é que você consegue colocar todos esses públicos numa loja só? Trazendo serviço e produtos para cada segmento. Você pega um mercado transformador, Macruz, é um mercado, é um público muito grande que tem um ticket médio alto. Agora, você precisa se especializar. Seu Wilson, uma das belezas do modelo de vocês, como o senhor bem comentou, é ter esses diferentes formatos. Como é que funciona o processo de decisão quando você vai abrir novas lojas? Assim? Depende, Vinícius, da cidade, né? Uma loja numa cidade... como eu vou botar um atacarejo numa cidade de 80 mil, de 60 mil habitantes? Cabe. Você tem que sempre pesquisar o entorno. Para caber uma loja de atacarejo numa cidade de 60 mil habitantes, você tem que entender se ela é polo. Aí você faz toda uma pesquisa, vê o consumo dessa cidade e vê o tipo de consumo, vê o público que tem nessa cidade, se ele é só CDE, né? Que tipo de cidade. Você pega a cidade, por exemplo, de Caruaru, de Olinda, tem um potencial de público AB muito grande, né? Agora, você pega uma capital, e a gente sabe que tem as lojas pequenas, lojas de bairros, a gente faz uma pesquisa dos bolsão, e mesmo você tendo atacarejo, você pega uma loja de varejo, que a gente tem exemplo em algumas capitais, você bota uma loja de 800 metros, de 600 metros, a 2 quilômetros de uma loja de atacarejo, e aquela loja sobrevive e você não perde nada do atacarejo, porque tem aquele cliente que ele gosta de ir numa lojinha pequena. Ele tá voltando para casa, cara, ele não tem tempo. Ele tem que encostar naquela lojinha, ele vai entrar numa loja pequena, de 600 metros, de 500 metros. Ele quer se resolver, quer achar os produtos dele, aquele mix de produto que ele compra toda semana e se resolver ir para casa. Então, tem espaço para tudo. É você pesquisar e você ter a sensibilidade do mercado, do que pode ser feito. Tem hora que você tem que arriscar, tem hora que você tem que ir pela pesquisa, mas no final do dia o que importa é o varejista de fato ter um umbigo no balcão e estar colado, sentindo, ouvindo, porque varejista, gente, não acredito em varejista teórico. Claro. O varejista tem que estar com o umbigo colado no balcão o tempo inteiro, sentindo. Porque tem que sentir, tem que ter o cheiro disso. Sem dúvida. Seu Wilson, vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Quando a gente acompanha o que aconteceu nos últimos 5 anos, eu acho que houve alguns movimentos de fusões e aquisições que fizeram com que grandes players da indústria de atacarejo acabassem focando mais no Sudeste, mais na região Sul, não necessariamente no Nordeste e no Norte. E o senhor acelerou a expansão no Norte e no Nordeste, se aproveitando desse desvio de foco dessa turma e conseguiu ocupar espaços que agora vai ser muito difícil que esses players consigam ocupar. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: como é que numa empresa tão grande é possível mudar de direção tão rápido? Mudar a estratégia tão rápido, com tanto sucesso? Qual que é o segredo aí? Eu vejo assim, quando se fala de Norte e Nordeste, e como já falei aqui, que a gente tem inúmeras cidades, e a gente focar nesse negócio, você estar vivo ali, e o nosso presidente, Jesuíno Martins, ele sempre fala que a gente não pode dar cavalo de pau nesse nosso negócio, né? Nós temos que ter persistência, né? E no Nordeste a gente, desde o início lá dos anos 90, Macruz, que eu tinha sempre uma preocupação. Se a gente não tiver volume, se a gente não tiver massa crítica, vai chegar um concorrente aqui de uma hora para outra e vai matar nós. E esse sempre foi o meu medo. São 2 medos que eu tinha, Macruz. O primeiro medo era medo de dívida, porque como já tinha quebrado 2 vezes, eu tenho pavor de dívida, né? E o outro é o medo de chegar um concorrente e matar nós. Então a gente foi, tudo que assim, durante uns 10 anos, Macruz, tudo que a gente ganhava a gente reinvestia. A gente começou crescendo 10%, depois 15%, e assim, sempre assim, investindo com medo, porque
eu queria chegar assim, em todos esses estados que estavam ali, que o nosso objetivo ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, era que a gente chegasse no Pará, no Piauí e no Maranhão com força, que a gente tivesse massa crítica, né? E graças a Deus isso aconteceu e a gente criou musculatura. E hoje eu olho para o Norte e Nordeste, se a gente não ocupar todos os espaços, Macruz, eu tenho certeza que vai chegar alguém e vai ocupar. Então, se é para deixar alguém ocupar, a gente precisa ocupar isso. E a nossa correria é aproveitar o momento que o país está vivendo e a gente, tudo que você tiver chance de crescer, você precisa. Se você não pode acelerar, você pode apenas caminhar. Se você não pode caminhar, mas fique pelo menos parado. O que a minha preocupação é nunca você andar para trás, né? Se eu não ando para trás, eu estou andando o tempo para frente e sempre vi que em todas as crises que o nosso país viveu, Macruz, a gente teve muitas oportunidades, mas muitas. Eu posso elencar para vocês aqui uma dezena de oportunidades em todas as crises. Porque tem consumo e tem gente que trabalha nesse país, cara, e precisa consumir. Então nós precisamos estar lá, vivo e perseverante, independente de qualquer crise. Excelente. E nessa linha de ocupar os espaços, vocês fizeram um movimento estratégico muito importante que foi a parceria com o Novo Atacarejo. Como é que foi um pouco o racional dessa estratégia, a oportunidade que vocês viram? Conta um pouco pra gente como é que foi esse processo. E a gente tem uma história interessante, Vinícius, porque o Bretas, quando vendeu as lojas dele para uma empresa de fora do país, eles me procuraram, né? Porque a gente já encontrava, e vem vários registas, tudo se conhece, né? Tá sempre nos mesmos eventos, nos mesmos lugares, todo mundo junto. E aí o Estevão, quando vendeu, bateu na minha porta. Disse, Matheus, rapaz, eu quero fazer uma sociedade contigo e tal, porque tu tá crescendo e quero estar junto contigo. Aí nós alinhamos ali, eu ia vender 50% da empresa para ele. Mas no momento não deu certo, mas o Estevão disse, não, mas olha, não deu certo, eu tive um problema aqui familiar, eu vou construir loja de BTS para ti. E aí eu aceitei e a gente sempre se deu muito bem. Ele construiu várias lojas e ele mexe com loteamento. Aí o tempo passou, um dia o Estevão chega para mim e disse, rapaz, Matheus, eu tive em Pernambuco e vi lá, rapaz, muita oportunidade. E eu estou pensando em abrir loja. E eu com medo, que a turma estava crescendo também nos meus concorrentes, eu disse, rapaz, Estevão, é tudo que eu preciso, cara. Eu vou te apoiar, pode ir lá abrir loja. Vem para cá, atrás do teu time. Ele ficou uns 3 meses com a gente. Aí a gente passou tudo o que a gente fazia, deixei para ele à disposição o nosso time de engenharia, o time do comercial. E aí ele foi para Pernambuco. Aí começou a abrir loja, ele fez um excelente trabalho ali, né? Ele é um guerreiro, um cara que conhece de varejo como ninguém, né? Aí a gente abriu capital. Aí um belo dia eu tive que chamar Estevão, cara, agora nós vamos ser concorrente, cara, não tem jeito. Eu abri capital, tenho um compromisso com os nossos acionistas, eu tenho que abrir loja em todo o Nordeste. Cara, aí começou pressão, sabe? Vinícius, pressão e tal. E aí um certo dia nós paramos para pensar, disse, rapaz, se nós fosse degladiar, nós dois, nós vamos ficar 2 fracos. Vai chegar um concorrente só com um estilingue, vai matar nós dois com uma pedra de estilingue, porque nós vamos estar tão fracos. Se, rapaz, vamos se juntar, porque nós juntos nós somos muito mais fortes, né? E aí foi isso que nós decidimos se juntar. E eu sempre falo em todas as reuniões com o investidor que nós somos uma empresa que tem sempre uma visão de crescimento orgânico, mas lá, estrategicamente, a gente viu que fazia todo sentido. Então, juntar ali com o novo, a gente acredita que a gente vai sair muito fortalecido, porque agora nós vamos ter sinergia, nós vamos ter uma participação grande no mercado, nós vamos ter relevância, e aí a gente vai fazer daqueles 3 estados uma grande fortaleza, assim, se assim Deus nos permitir. Wilson, acho que eu tenho uma última pergunta aqui do meu lado. Me conta um pouco, quão importante foi, na sua opinião, abrir capital? Que vantagens e quais desafios isso trouxe para a sua companhia? Rapaz, Macruz, é uma boa pergunta essa sua, porque no primeiro momento, a intenção de abrir capital era exatamente a gente não tomar dívida, né? Com a abertura de capital, cara, veio um negócio, um aprendizado muito grande, sabe, Macruz? Porque nós pegamos um capital, nós tínhamos consciência
do que a gente queria fazer com aquele dinheiro, mas nós tínhamos muitas frentes para trabalhar. E a gente começou aí uma corrida para executar o plano que a gente tinha prometido para os nossos acionistas. Aí começou a cobrança do mercado em cima de estruturas, em cima de governança, e a gente sabia que tínhamos que fazer, mas nós também tínhamos uma preocupação que é a parte operacional. E aí a gente foi contratando algumas cadeiras e tinha a última cadeira que era do CFO, e o mercado me cobrava. E nós tivemos que entrevistar aí uns 50 candidatos até chegar no nome do Túlio, porque no primeiro momento eu tinha uma preocupação, sabe, Macruz? Como que eu vou contratar um CFO que a maioria dos entrevistados não queria vir morar no Maranhão, queria ficar em São Paulo? Hoje, a minha visão é que os nossos acionistas, eles nos ensinaram muito. Essa última viagem para mim foi um grande aprendizado, porque você pega um investidor, rapaz, ele cascavia aquele negócio, ele traz para nós. Ele disse, rapaz, mas olha, o mercado está fazendo assim, assim, assado. Cara, a gente olha, eu, Barro Jesus, já estava pensando, fomos pro hotel do pensando, cara, sabe que ele tem razão. Então, é essa força que a gente tem para continuar nessa luta, porque o varejo, ele é árduo, né? Sem dúvida. Turma, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo. Eu queria agradecer o Vinícius por ter tocado a conversa comigo, mais uma vez, seu Wilson, por ter disponibilizado essa horinha do seu tempo, ter vindo lá de São Luís. Para nós é um prazer recebê-lo. Eu quero ser muito grato a vocês, Macruz, Vinícius, todo o time do Itaú BBA, essa oportunidade de estar vindo aqui bater esse papo com vocês. Eu fazendo aqui uma retrospectiva, Macruz. Quando eu comecei lá atrás, eu não tinha noção que um dia estar aqui com vocês, com pessoas tão inteligentes aqui. Desde que vocês abriram capital, o senhor pode ter certeza que o mercado aprendeu bastante com vocês. Obrigado por assistir ao Itaú BBA Leader Talks. Continue acompanhando as nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios e de mais conteúdos setoriais. Nos vemos em breve.